Deus Aleluia. proverá. Glória a Deus, amém, amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Diga amém. Diga eu, glória a Jesus, amém. Ainda bem que a semana muitas vezes passa rápido, né? Daí a gente tem a oportunidade de estar aqui novamente para aprender mais e mais da palavra de Deus, amém? Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos hoje diante dos teus pés para, ó Deus, discernir e ouvir a tua voz, como a tua palavra afirma, as minhas ovelhas, elas ouvem e discernem a minha voz. Que assim seja hoje na vida dos teus filhos, ó Pai, que essa palavra possa ficar firmada em seus corações, e aonde houver, Senhor, um espírito de dúvida, um espírito de incredulidade, um espírito que se levanta com altivez contra o ensinamento da tua palavra, que bata em retirada agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, que venha sobre eles a paz da tua palavra, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, Senhor, e que venha nos seus corações a firmeza de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que não nos deixa, não nos abandona, pelo contrário, nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje, ó Espírito de Deus, e manifesta o teu poder no meio do teu povo, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, que a igreja diga aleluia. Glória a Deus, amados. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos acerca das coisas do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos já umas 2 semanas falando sobre o reino de Deus, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar mais uma partícula desse reino, né? Porque esse reino é muito poderoso, esse reino é muito maravilhoso, amém? Então, claro que nós não conseguimos compreendê-lo ainda na sua totalidade. Compreenderemos quando estivermos vivendo na plenitude do reino, amém? Mas podemos ter acesso a algumas dimensões desse reino agora na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio, ele declarou dizendo que o reino de Deus está em vós, aleluia. Então nós já estamos experimentando desse reino, mas ainda não na sua totalidade, não na sua plenitude, como a palavra de Deus diz que vai acontecer, amém? Glória a Deus. E nós estamos falando acerca do reino de Deus em 4 dimensões. Então a gente tem falado que esse reino, ele é composto de um rei, ele tem um governo, amém? Ele tem um povo e ele tem um território. Amém? Glória a Deus. Na terça-feira passada nós falamos acerca do território. Hoje nós vamos falar acerca desse povo. Quem é o povo desse reino? Aleluia, porque se tem um reino, se tem um rei, ele governa sobre um povo. Quem é esse povo? Amém? Nós vamos aprender hoje acerca disso na palavra de Deus. E antes de nós entrarmos propriamente no reino, no povo do reino, eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo 21. Deixa eu achar uma caneta aqui. Sumiram com a minha caneta preta. Apocalipse no capítulo 21. Vamos ler. Glória a Deus. Nós terminamos aí, né? Dentro desse contexto que nós terminamos na terça-feira passada. Falando acerca do fato de que a Nova Jerusalém descerá. Aleluia!
Glória a Deus. Apocalipse 21, verso 1 vai dizer assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Aleluia. Então nós estamos vendo aqui algo extraordinário acontecendo. A nova Jerusalém descendo do céu, ou seja, trazendo o ambiente do céu. Por isso é que em algumas passagens você vai encontrar a expressão reino dos céus. Não significa que esse reino será estabelecido no céu, mas significa dizer que esse reino, a origem dele é do céu. Amém? A gente poderia pensar assim como sendo a matriz, né? A matriz do reino é no céu e a filial na terra, glória a Deus. Mas haverá um momento em que esse ambiente do céu, esse ambiente que já existe no céu, esse ambiente do reino dos céus, vai descer na terra. Aleluia. E o Senhor Deus habitará com os homens. E aí você para pensar um pouquinho e eu consigo enxergar que fechou a conta. Porque acontece aquilo que o Senhor projetou lá no início de todas as coisas, quando ele cria o jardim do Éden e coloca Adão e Eva plantados ali no jardim do Éden. E ali ele tem uma comunhão diária, constante, com Adão e Eva naquele lugar, né? E a gente percebe então que já havia no coração de Deus essa intenção. E aí, quando a gente lê esse texto de Apocalipse, a gente pensa, fechou a conta. Deus cumpriu todo o seu plano, tudo aquilo que ele tinha estabelecido. Desde o início, ele vai fazer cumprir. Por isso a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Amém? E se Deus vai fazer isso com a humanidade, você acha que você está de fora disso? Não, você faz parte desse plano. Então tudo aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai se completar. Não vai ficar nada para trás, não vai ficar nada desgarrado, não vai ficar nenhuma ponta solta. Tudo vai ser arrematado no final. Assim como a gente encontra na palavra de Deus, fechando a conta. Amém? Na sua vida também a conta vai fechar. Você vai olhar para trás e você vai dizer assim, agora eu estou entendendo. Por que eu tive que passar por isso, por aquilo outro? É para que Deus me forjasse, é para que eu alcançasse essa maturidade, é para que eu compreendesse que o lugar onde eu deveria estar era esse. A sua vida vai fechar a conta também. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra agora lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14. Diz algo muito extraordinário. Amém. Aleluia. Hebreus 13. Verso 14 diz assim: Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui estar por vir. O que esse texto de Hebreus está dizendo? Ele está se reportando aquilo que nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Porque não somos nós que vamos até a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém que vem até nós. Por isso ele está dizendo aqui, ó, mas buscamos a que está por vir, porque ela virá. Amém? E o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui a nossa cidade não é permanente. O que
que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que tudo aquilo que nós tivermos, conquistarmos, alcançarmos, não é permanente, é temporário. Nós somos apenas mordomos de Deus, cuidando de coisas que Ele confia em nossas mãos. Nada do que está aqui é permanente nem nosso, porque a nossa pátria é celestial, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Então, amados, quem que é esse povo, então? Que vai habitar nessa pátria celestial, que vai fazer parte desse povo do reino de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pode ser que o que você vai ouvir aqui hoje seja novo para você. E pode ser que na primeira visão que você tenha cause um certo tipo de confusão na sua mente ou você fique sem entender. Mas eu quero te falar algo. No final de tudo, você vai perceber o quão maravilhoso é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar dizendo que esse povo do reino, ele está em 2 grupos, tá? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que a salvação virá, então aí a igreja vai estar com Cristo eternamente e ponto, né? É só aí, chegou até aí, já é todas as coisas. Mas quando a gente se aprofunda em algumas particularidades da Bíblia, a gente vai começar a perceber que isso vai acontecer, mas não é só isso que vai acontecer. Amém? Porque a salvação está intimamente ligada ao reino de Deus. Jesus não morreu apenas para sermos salvos, mas ele morreu e ressuscitou para implantar o reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. E aí nós entendemos que dentro desse povo, nós veremos 2 grupos. O primeiro grupo, nós podemos chamar de filhos de Deus. E esse grupo, que é chamado de filhos de Deus, eles é que serão os reis e sacerdotes. Só um momentinho. Eles é quem serão os reis e os sacerdotes desse reino. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho acerca primeiro desse grupo dos filhos de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos. É importante esse versículo. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Glória a Deus, eu estou procurando aqui ainda, gente. Tem paciência comigo, povo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 19. Vou colocar aqui. Nós vamos ler. A palavra de Deus vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí o verso 20 diz: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Então, nesse texto, a gente já está conhecendo os 2 grupos. Mas o segundo grupo eu vou falar um pouco mais para frente. Amém? Glória a Deus. Olha só, vamos ler o verso 22, que diz: sabemos que toda a criação geme, como se estivere com dores de parto até agora.
Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Jesus. Nós vamos marcar aqui até o versículo 22. Então, quem são esses filhos de Deus? Vamos ler lá em João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Amém? Acharam? Vai dizer assim, versículo 12. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Aqui nós enxergamos muitas coisas maravilhosas. A primeira coisa que eu enxergo nesses textos é que há dois tipos de nascimento. Aqueles que nascem de Deus, amém? E aqueles que nascem da vontade da carne e da vontade do homem. Aleluia! O que significa dizer aqueles que nascem da vontade de Deus? São aqueles que não apenas nascem da vontade da carne ou do homem, que no caso nascem propriamente dito, mas são aqueles que, ao estarem já nascidos, têm a maravilhosa graça de nascer de novo. Ou seja, eles experimentam um novo nascimento. É exatamente aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos no capítulo 3 do livro de João. Ele vai falar que é necessário então que o homem nasça de novo, que ele nasça através do Espírito. Aleluia. E o que é necessário para nascer de novo? Nós acabamos de ler aqui no versículo 12. É necessário que você creia e que você receba Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Quando você tem essa experiência de crer no sacrifício de Jesus, crer que aquele sacrifício perdoou os teus pecados, e não apenas crer nisso, mas também confessá-lo com a sua boca, acerca de que Ele, a partir daquele momento, é o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você passa por essa experiência, a palavra de Deus está dizendo que você passa pelo novo nascimento, ou seja, você nasce da vontade de Deus. Amém? Então esses são os filhos de Deus, aqueles que o Senhor Deus vai colocar no seu reino como os que serão reis e sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo até aí? Glória a Deus. Nós vemos na palavra de Deus, não apenas aqui no Novo Testamento, né, depois de Jesus, mas nós vemos também no Antigo Testamento Deus separando pessoas para um propósito. Aleluia. Nós vemos lá em Números, no capítulo 3, no versículo 11, Deus falando que iria separar os primogênitos, a tribo de Levi, para serem seus, para pertencerem a ele. Vamos ler lá? Números, capítulo 3. Números, no capítulo 3, no versículo 11. A palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés: Eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre,
entre os filhos de Israel, os levitas são meus, pois todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, tanto de homens como de animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Aleluia. Então nós encontramos aqui, na verdade, desde os primórdios, Deus fazendo separações, né? A gente olha para a humanidade e percebe Deus separando a nação de Israel para ser a sua propriedade peculiar. Nós percebemos que dentro da nação de Israel, ele ali coloca 12 tribos e vai separar a tribo de Levi para ser uma tribo consagrada ao Senhor, uma tribo onde a sua herança não seria herança de terra, mas a sua herança seria o próprio Deus. Amém? Dentro da tribo de Levi, nós encontramos Deus separando a família de Arão para que pudesse assumir o sumo sacerdócio, ou seja, uma posição mais elevada entre os levitas. Então a gente vai percebendo, né, Deus fazendo essa distinção, essa separação, com o propósito de cumprir algo que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos dizer que esses filhos de Deus que nascem de novo, são pessoas que Deus estará separando para cumprir o propósito de reis e sacerdotes dentro do seu reino. Aleluia! Então, a partir de hoje, a sua visão acerca de eleição e predestinação na Bíblia, ela vai mudar. Por quê? Porque, na verdade, nós não podemos negar que exista as palavras eleição, predestinação na Bíblia e todas essas coisas. Porém, nós podemos perceber que essa eleição e predestinação não é para a salvação, mas é para o cumprimento de um propósito. É para um cumprimento de um propósito eterno. Aleluia. Não significa que aqueles que se tornaram filhos de Deus não podem perder a sua salvação. Não significa isso. Por quê? Porque a salvação deles precisa ser confirmada. Confirmada através do quê? Através da sua fidelidade, através da sua perseverança, através da sua santificação. Amém? Estão compreendendo até aí? Glória a Deus. Então, todas as vezes agora que você olhar para textos que aparentemente parecem dizer que Deus está selecionando alguns e outros deixando de lado, não é acerca de salvação. Amém? Mas é acerca de separar alguns para um propósito eterno. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, amados, nós podemos perceber isso de maneira muito clara na palavra de Deus. Amém? Por exemplo, vamos ler lá Salmo 47, verso 8 e 9. Salmo 47. Verso 8 e 9 vai dizer: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os soberanos dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grande e exaltado. No versículo 9, na minha Bíblia está os soberanos dos povos, né? Mas a tradução mais fiel para esse texto é a tradução que chama o soberano de príncipes. Por quê? Porque esses príncipes,
estão ligados aos primogênitos, aos principais. Entende? Por quê, queridos? Porque quando a palavra de Deus está dizendo lá que Deus separa os primogênitos para ele, não significa dizer que aqueles que vierem depois não serão dele, no sentido de que serão de Satanás. Ah, então só os primeiros serão de Deus e aí os que vierem depois serão do diabo, né? Como se Deus e o diabo estivessem separando. Assim, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é meu, esse aqui é o seu, né? Não é assim. Mas significa dizer que Deus está separando alguns para o cumprimento de um propósito eterno. Aqueles que vierem depois também poderão ser do Senhor, porém, o propósito é diferente. Entende? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, a gente vê isso claramente na palavra do Senhor. Amém? E esse texto do Salmo 47, também vamos ler agora o versículo 3, que vai falar assim, ó. O versículo 2 vai dizer: o Senhor Deus é altíssimo e tremendo, é o grande rei sobre toda a terra, ou seja, toda a terra já está debaixo do governo do Senhor. Amém? Mas olha o versículo 3. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Amém? O que esses textos estão dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o Senhor já é o rei de toda a terra, porém, ele vai separar um povo, que ele vai chamar de filho, que terão o propósito eterno de serem reis e sacerdotes. Por quê? Porque esses reis e sacerdotes governarão sobre as nações. Governarão sobre os povos, colocarão os povos debaixo dos seus pés. Amém? Aí tem gente que pensa assim, né? Ai, vai lá, vai subjugar os povos. A gente vai ficar lá com chicotinha falando, trabalha, trabalha, né? Não, não é nesse sentido, mas é no sentido de governo, no sentido de trazer as leis do Senhor para esses povos, para essas nações. Aleluia! Então, quem que vai governar juntamente com o Senhor? Ele já é o rei, mas ele é o rei dos reis. Por quê? Porque ele vai eleger um povo para ser esse rei. Quem que é esse povo? Os filhos. Quem são esses filhos? Aqueles que fazem parte da igreja do Deus vivo. Aqueles que têm aliança, aqueles que estão inseridos no corpo. Aqueles que irão se encontrar com o cabeça quando ele vier nas nuvens. Esses são os filhos. Amém? Olha aqui. Nós já lemos muitos textos que nos dão uma clara distinção de dois grupos de povos. Existe os filhos e existe as nações. Quem são essas nações? De onde elas vieram? Né? Como elas vivem? No Globo Repórter, você... Não precisa do Globo Repórter, não. Você vai encontrar aqui mesmo. O que elas fazem, o que elas comem, não. Você vai encontrar aqui mesmo, amém? Olha só que coisa interessante. João, capítulo 17. Lembra que nós lemos que a criação tem uma expectativa da revelação dos filhos de Deus? Olha aqui, João, capítulo 17, versículo 9. Jesus vai orar pelos seus discípulos. E aí no versículo 9 vai dizer assim: eu rogo por eles. Por eles quem? Pelos discípulos, que foram aqueles que ouviram a palavra e creram. Amém? Então, eu rogo por eles. Não rogo
pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tem semelhança com aquilo que nós acabamos de ler lá em Números? Tem toda a semelhança. Por quê? Por que Jesus não roga pelo mundo? Ora, a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então seria justo que Jesus rogasse pelo mundo, mas ele vai rogar pelos seus discípulos. Por quê? Você já parou para perguntar sobre isso? Por que Jesus vai rogar pelos discípulos e não pelo mundo? É muito simples. Vou te dar um exemplo para você entender aquilo que eu estou querendo dizer. Se tem uma família e tem um bebezinho, uma família que não tem dinheiro para comprar comida, e tem um bebezinho chorando de fome, e aí tem o pai, né, a mãe desse bebê, como que você acha que você vai ajudar mais essa família? Rogando para que o pai ou a mãe consigam um trabalho, para que eles tenham condições de sustento? Ou você vai rogar para que caia um pão do céu, um maná do céu na boca da criancinha e ela consiga comer? É mais coerente, sábio e responsável você orar pelos pais conseguirem um trabalho para que eles tenham condições de sustentar aquela criança. Amém? É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Por quê? Porque o segundo grupo, que são as nações, elas irão experimentar da glória de Deus através da revelação dos filhos de Deus. Então é necessário que os filhos de Deus, aqueles que creram, aqueles que foram iluminados pela fé em Jesus, que eles resplandeçam a glória do Pai, para que o mundo venha conhecer a glória do Pai. Estão entendendo? Porque há uma expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, é exatamente isso que acontece. Vamos ler no capítulo 14, do versículo 16. Olha só, o versículo 16 do capítulo 14 vai dizer assim. Jesus falando também aqui para... Ele está falando, olha o contexto. Jesus está falando... Espera aí só um minutinho, gente. Não é o capítulo 14, capítulo 15, na verdade. Não é o 14, não, é o 15, tá? Eu errei aqui o capítulo. Capítulo 15. Jesus vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei, ou seja, eu tenho um propósito. Amém? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Então, amados, aqui fica bem claro esse texto que há uma escolha sim da parte de Deus.
para um certo grupo de pessoas, mas não é uma escolha para a salvação. Então não existe aqueles que já nascem predestinados a serem salvos e aqueles que nascem predestinados a serem condenados, não. Há sim uma escolha da parte de Deus para o cumprimento de um propósito. Nós acabamos de ler aqui, ele falou assim, e eu vos designei, ou seja, eu dei uma missão para vocês. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o primeiro grupo, aqueles que creem e aqueles que se arrependem dos seus pecados e passam a viver uma vida segundo a palavra de Deus. Esses são chamados filhos e serão reis e sacerdotes dentro do reino de Deus. Aleluia. Qual que é o segundo grupo agora? O segundo grupo a gente vai chamar de nações. Por quê? Porque muitas e inúmeras passagens bíblicas, você vai encontrar esse termo, as nações. As nações. E aí tem gente que pensa, mas da onde que vai vir essas nações? Se lá na eternidade é todo mundo igreja, né? Da onde que vai vir então essas nações? Essas nações, amados, é a parte da criação de Deus. É uma parte da criação de Deus. Amém? Por quê? Porque lembra que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? Então o reino de Deus, ele é justo. Ele é completamente justo. Então nós poderíamos pensar assim, que o que aconteceria então com aquelas pessoas que nascem, por exemplo, com algum problema de deficiência mental? Será que essas pessoas já nasceram destinadas e condenadas ao inferno? Né? Ao inferno não, ao lago de fogo e de enxofre? Pelo fato de que elas não terão condições de crerem em Jesus. Elas não terão condições de ter o entendimento de tudo aquilo que Jesus fez por elas na cruz. E assim então crer no seu coração e confessar com a sua boca. Será que Deus seria injusto a ponto de fazer essas pessoas nascerem já condenadas à ira eterna do Senhor? E aquelas crianças que ainda no ventre, infelizmente, morrem? O que acontece com essas pessoas que elas nem chegaram a nascer? Será que elas já estão condenadas? Será que Deus seria mal ou injusto a ponto de fazer esse tipo de situação estar acontecendo? Não. Por quê? Por que eu te garanto que não? Vamos aprender então. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Amém. Glória a Deus. Versículo 30 vai dizer assim, ó. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. O que esse versículo está dizendo? Ele é um versículo pequeno, mas ele tem muita coisa dizendo aqui. A primeira coisa que está dizendo é que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Aleluia. Porque alguém não será condenado por ter pecado, porque todos pecaram. Alguém será condenado por não ter se arrependido do seu pecado. Compreende a diferença? Amém? Então, o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. Porém, há uma situação. Qual é essa situação? A situação da ignorância.
a situação de que existe pessoas que não vão ter a oportunidade da revelação do Filho de Deus. Então, por conta disso, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, ou seja, Ele não vai pesar a sua ira, a sua mão, sobre quem não teve a oportunidade do arrependimento. Quantos podem dizer amém? Isso soa para você como um Deus justo? Para mim faz todo o sentido. Amém? Então, existem muitas pessoas, muitas, inúmeras, imagina, desde as primeiras, que não tiveram essa oportunidade de ouvir, de entender que precisavam se arrepender e de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, para essas pessoas, lembra que o Senhor Jesus fala acerca de diferente rigor. Lembra que ele fala assim, olha, ai de ti Corazim, ai de ti Tiro e Sidom, porque se em ti tivessem feitos os mesmos milagres. Aí tem um outro texto que ele fala assim, ó, se em Sodoma e Gomorra tivessem tido a oportunidade de ver os mesmos sinais que se fizeram em ti, eles teriam se arrependido. Aí ele fala assim, naquele dia haverá menos rigor. Naquele dia, qual dia? O dia do juízo. Então nós percebemos que o juízo de Deus, ele será equivalente à oportunidade que cada um teve de ouvir, de ver, de experimentar as coisas do reino de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Isso não significa que nós temos então que cruzar os braços e falar assim, então deixa o barco correr. Por quê, amados? Porque tem filhos de Deus que precisam ser despertados, precisam ser manifestados. E eles serão manifestados através do quê? Através da pregação do evangelho, do reino. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio nisso. Então, amados, é exatamente isso que vai acontecer. Abra comigo agora, lá na Romanos, no capítulo 8. Deixa eu só conferir se é esse. A gente já leu esse agora, né? Mas eu quero voltar lá. Romanos capítulo 8. Vamos voltar lá, que daí agora nós vamos concluir. Romanos capítulo 8, verso 19, vamos ler de novo. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da vontade que a sujeitou, daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, aqui nesse texto, a gente percebe dois grupos de pessoas. O grupo dos filhos e o grupo da criação. Amém? E essa criação, ela também será liberta do cativeiro através da revelação dos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E essa criação é o que vai compor essas nações que vão entrar no milênio e que podem até entrar na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Pastor, é meio louco isso que você está falando, é verdade. Mas é o que está na palavra de Deus. Como assim, gente? Vamos ler lá Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7.
Eita. Mas, gente, volta, Daniel, para minha Bíblia. Faz favor. Daniel, capítulo 7. A partir do verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. O que Daniel está vendo aqui, gente? Daniel está vendo o que está lá em Apocalipse 20. Vamos ler lá. Apocalipse 20. Amém. O verso 4 diz assim, ó. Vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado todo o poder de julgar. Guarda esse versículo 4 aí. Amém? E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal na testa nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí, verso 5. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, como a gente já falou, é dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus. Amém? Aí, passou tudinho a parte do milênio. Nananã, aconteceu um monte de coisa aqui no milênio. Como diz o pastor, tá. É. Aí, no versículo 11, vai dizer: Então eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Percebe que é praticamente a mesma descrição que nós acabamos de ler em Daniel. Aí fala assim, ó. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Agora preste atenção. Se a igreja já foi ressuscitada na primeira ressurreição, qual seria a necessidade então de se abrir o livro da vida? Já que, pela lógica, era necessário apenas que se abrisse os livros das obras, porque ali estariam sendo ressuscitados todos os ímpios, desde a fundação do mundo até o último dos homens. Mas é porque no meio destes
também tem nações. Lembra? Lembra das condições que foram faladas acerca de nações? Então, é por isso que também será necessário se abrir o livro da vida. Porque ali também haverá nações para serem julgadas. Pastor, esse negócio está esquisito. Vamos abrir. Vai um pouco mais para frente, então, no capítulo 21, que você vai encontrar as nações também na eternidade, não apenas no milênio, mas também na eternidade. Preste atenção. Capítulo 21, lembra que já inaugurou a Nova Jerusalém? Nós já estamos na eternidade. E aí, no versículo 24 vai dizer: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e de noite, ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. No capítulo 22, vai falar assim acerca da árvore da vida. No verso 2, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Agora preste atenção. Se nós, que somos igreja, seremos reis e sacerdote, já estaremos com o nosso corpo glorificado. Para nós já não existirá necessidade de cura. Amém? Mas aqui nós encontramos nações também na eternidade. Pastora, mas como que vai ser o corpo delas? Espiritual. Não tem como ser corpo natural mais. As nações do milênio terão corpo natural. Mas as nações da eternidade não. Mas o fato é que nós também encontramos esse grupo chamado nações dentro da Nova Jerusalém. Estão compreendendo? Glória a Deus. Agora, como que a gente sabe, pastora, quem é nação e quem é filho? A gente não sabe. É só Deus quem sabe. Foi Ele quem estabeleceu os critérios. Foi Ele quem... como que eu posso dizer assim? Não está no nosso nível esse tipo de julgamento. Entende? É o Senhor quem já determinou todas as coisas. Então é Ele quem sabe. Amém? Mas o fato é, amados, que se haverá reis e sacerdotes, esses reis e sacerdotes, eles dominarão sobre um povo. E esse povo são o restante das nações. Não são todas as pessoas. Por quê? Não são todas as pessoas. Porque a Bíblia fala de um terceiro grupo, que é o grupo dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, tiveram a oportunidade de ver e não creram. E não se arrependeram. Esse grupo de pessoas a Bíblia chama de ímpios. E para eles está reservado o lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Estão compreendendo? Então esse restante das nações não são todas as outras pessoas que não se converteram, não é isso. Mas é um grupo de pessoas que Deus terá misericórdia deles. Amém? Que Deus os tratará com benevolência. Aleluia. Porque não tiveram talvez a oportunidade. Entende? Glória a Deus. Então é isso que nós precisamos crer. Por quê? Porque se há governo, tem que haver governo sob pessoas. É outro grupo de pessoas, né? E não somente a igreja e acabou, não é só a igreja. Não, não é assim. Para a gente poder encerrar, para ficar bem
bem alinhado isso com os profetas, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas que Deus faz, Ele revela aos seus profetas. Então, tudo aquilo que você precisa de confirmação acerca de doutrina da palavra de Deus, precisa estar confirmado nos profetas. Amém? Abre comigo lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Do versículo 24. A partir do versículo 24. Diz assim: O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Lembra que ele está falando acerca de terra aqui. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu líder eternamente. Esse Davi, meu servo, ele está fazendo uma alusão a Cristo. Amém? Verso 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E eu os estabelecerei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Você percebe que está alinhadíssimo com aquilo que nós lemos lá em Apocalipse 21. O primeiro texto que nós lemos. Acerca da nova Jerusalém descendo. O tabernáculo de Deus vindo. Habitando no meio dos homens. Está em perfeito alinhamento. E olha o verso 28, para arrematar, ele vai dizer assim, ó. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Quando ele diz, eu santifico Israel, a palavra santo significa separar. Amém? Então ele está dizendo assim, as nações saberão que há um povo, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma propriedade exclusiva de Deus. Amém? E aí fala, e quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre é para sempre, gente, é eternidade. Não tem como ser para sempre temporário. Para sempre é para sempre. Não é eterno enquanto dure. Para sempre é para sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, esse é o estudo dessa noite. Acerca do povo desse reino. E eu gostaria que você compreendesse o quão maravilhoso é o plano de Deus na sua vida. Para você que já creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e você já é filho de Deus. Você percebe o tanto que a responsabilidade do reino pesa sobre você? Por quê? Porque o reino de Deus vai se manifestar quando os filhos de Deus se manifestarem. Aleluia! E há uma expectativa para que isso aconteça. Então eu não posso simplesmente cruzar os meus braços ou querer ficar buscando glória para mim. Ou querer ficar buscando sucesso, honra, agora aqui nesse mundo. Porque isso não é manifestar a glória de Deus. Porque os filhos compreendem que primeiro se busca o reino. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então para você que já tem a consciência de que é filho, saia deste culto sabendo que a sua responsabilidade é muito grande. Porque é uma responsabilidade de sacerdócio. Lembra que o sacerdote servia em prol do povo? Em prol daqueles que não tinham oportunidade de ver a glória de Deus ali dentro do Santo dos Santos?
é a mesma coisa que acontece hoje. Se fomos chamados para sermos reis e sacerdotes, a criação de Deus está na expectativa de que nós venhamos a expressar a glória do Deus que nós servimos. Aleluia. E você que está ouvindo essa palavra e ainda não decidiu por Cristo, e ainda fica no meio do muro dizendo, ai, não é a hora ainda. Ai, quando der eu vou aceitar Jesus. Ah, quando eu tiver já gasto toda a minha vida, e lá no finalzinho da minha vida eu vou aceitar Jesus antes de eu morrer. Ô, meu irmão, não seja imprudente a esse ponto, não. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Daqui 5 minutos o que vai acontecer com a gente. A gente decide acerca do nosso futuro é agora, no nosso presente. Se eu, que estou ouvindo a palavra do Senhor, o chamado do Espírito de Deus, eu preciso aceitar esse chamado. Para que quando eu venha ressuscitar, eu ressuscite dentro do grupo dos filhos de Deus. Tenha a garantia da minha salvação. Aleluia. A garantia da salvação é para os filhos. Amém? Glória a Deus. Então você precisa querer estar dentro desse grupo, daqueles que têm a garantia da salvação, que é dos filhos de Deus. Os filhos de Deus chegam a crer na revelação dos mistérios do reino de Deus, porque o reino de Deus é um mistério para esse mundo. Mas os filhos, eles compreendem a revelação do reino. Amém? Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir acerca do reino de Deus, não deixe essa oportunidade passar. Decida hoje crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se arrepender dos seus pecados e nascer de novo e abandonar a sua velha vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu estou com muitas dúvidas. Eu sei, amados. Esse assunto é um assunto inesgotável. Não dá para a gente fechar tudo num prazo aqui de 1 hora. Existem muitas coisas, muitas peculiaridades ainda para serem discutidas. Porém, você precisa ter um norte. Você precisa ter uma direção. E a direção é, Deus quer chamar você para fazer parte do grupo dos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Queira fazer parte desse grupo dos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus.